Olá, seja muito bem-vindo ao podcast do Violino Didático. Eu sou o Jean de Oliveira e no episódio de hoje eu tenho o prazer inenarrável de receber ele, que é o maestro que ensina maestros e que ensina músicos. Professor, maestro, João Maurício Galindo, tudo bem com a vossa pessoa? Tudo bem. Olá a todos. Quase que eu solto o João Carlos Martins por algum motivo. Não, normal. E não tem nada a ver um com o outro. Também tem o José Maurício Galindo, o João Maurício Galdino. José Maurício Galindo. E João Carlos Galindo também já apareceu. É comum. E Galdino também tem bastante. Galdino? É só inverter as letras. Cara, o pior é que tem um violinista, eu acho que chama Galdino, né? E pra quem não tem o prazer, não teve o prazer de conhecê-lo, hoje quais são as suas atribuições musicais? Hoje, eu continuo como maestro da Brasil Jazz Sinfônica. Uhum. Eu fui diretor artístico da orquestra, né? Mas eu deixei a direção artística faz uns anos para cuidar mais de coisas minhas, mas continuo como regente da orquestra, né? Rejo vários concertos por ano. Faço a série Aprendiz de Maestro, que foi uma coisa que eu fui um dos inventores na época, junto com o Cássio Escapim, o ator, e deu super certo, tá aí há 20 anos. Desde 20 anos? Então a primeira foi em 2004? Não, foi 2001, 2002. 23 anos. Eu sou velho. A primeira experiência foi em 1995. Caramba. Quando eu fiz um concerto com a Orquestra Jovem e um conhecido na época falou: convido o Cássio Escapim para fazer um concerto com você. Aí em 95 a gente fez o Carnaval dos Animais com ele e o Pedro Lobo, com ele narrando. E como o Pedro Lobo era narrado, o Carnaval dos Animais não era, eu fiz um textinho para ele narrar, aí eu escrevi. Aí ele falou: poxa, esse texto ficou legal. A gente podia ampliar esse texto, chamar um diretor para fazer umas marcas. Aí foi indo, virou Aprendiz de Maestro. Sabe que o primeiro concerto que eu assisti na minha vida foi um Aprendiz de Maestro. Ah, é? Provavelmente em Foi assim que você caiu nessa? Foi uma das coisas que me empurrou para essa, com certeza. Foi o Carnaval dos Animais. Eu acho que em 2004, 2003, alguma coisa assim. Então, eu não lembro agora exatamente se foi 2001, 2002 que apareceu a Tuca, que é, para quem não sabe, é um grupo que cuida de médicos que cuida de crianças e adolescentes com câncer. Faz um trabalho muito legal. E eles são loucos por música, o conselho, o presidente, eles queriam fazer um trabalho musical de arrecadação de fundos através de Lei Rouanet para o trabalho deles. E aí propuseram para a gente. Eles tinham patrocinador, pagavam a gente para fazer o trabalho e a bilheteria ia toda E deu super certo. Estamos há mais de 20 anos. Acho que foi 2001 ou 2002 o primeiro concerto que a gente fez com eles. Esse eu acho que eu lembro que já era Tuca. Eu comecei num projeto social e a Pinheiro Neto Advogados é patrocinadora desse projeto social. E da Tuca. Exato, então foram eles que cederam os ingressos para os alunos lá do projeto social irem. Foi a primeira vez que eu fui na Sala São Paulo, então foi um negócio assim, uau! Mas terminando a tua pergunta, as coisas que eu estou fazendo, né? Senão a gente dispersa. Sim, claro. Vamos ser bagunçados, mas não tanto. Eu tenho 2 programas na Rádio Cultura. O Pergunte ao Maestro, o Encontro com o Maestro. E às vezes tem um convite para reger em outros lugares, mas não é uma coisa fixa. Essas são as coisas fixas que eu faço, né? E faço cursos online todo mês para apreciadores de música, curso de apreciação musical. Não são cursos online para técnicos. Se bem que agora eu estou com um aluninho de regência, super legal. Ele filma os ensaios dele, os concertos, me manda, a gente marca um papo semanal. E ele já tem orquestra para reger? Tem. Ok. É um grupo pequeno, mas aí ele pratica, né? Que legal. Então é isso que eu estou fazendo. E o senhor, antes em off, contou pra gente desses cursos de apreciação musical, que eu achei muito, muito legal. Isso, assim, é conhecimento público? Tá todo mundo sabendo? Acho que quanto mais gente souber, melhor, né? Tem muita gente para saber. Eu faço uma divulgação através de e-mails, através de WhatsApp, Instagram e tal, mas tem muita gente que não sabe, né? Quais são os temas, geralmente, que o senhor aborda? É assim, na verdade, o tema é o de menos, porque o que interessa é o que eu faço. A gente assiste pelo Zoom um vídeo, então eu posso ter como tema observar os gestos do maestro e eu explico para as pessoas o que o maestro faz, o que é aquilo. As pessoas dizem que os gestos do maestro servem para nada, então eu explico para que serve, então esse é um tema. Ou então contar a história da Chiquinha Gonzaga,
que todo mundo já ouviu falar, mas ninguém sabe a vida dela. Ou explicar como é que Beethoven, mesmo estando surdo, podia continuar compondo. Então, esses são temas. Mas a história é a seguinte, a gente assiste vídeos e ouve música desses compositores enfocados, e aí eu vou explicando o que o compositor pensou, qual foi o gesto que o maestro fez, para que serve aquele gesto. Então, os alunos vão vendo juntos, né? E vão entendendo o que acontece no fazer música, sem precisar conhecer linguagem técnica, né? Sem precisar saber o nome de acorde, intervalo musical. Não necessariamente é apreciação musical para músicos. Não. Eu acho que os músicos podem aproveitar muito também, né? Mas não é nada técnico. Na verdade, é uma extensão dos meus programas na Rádio Cultura. É aquilo que eu faço na Rádio Cultura, que é o programinha que dura 2 minutos, só que em 1h30 de aula, mais meia hora para bater papo depois, fazer pergunta, 3 ou 4 aulas por mês. Então, é muito maior do que os meus programas na rádio. Que legal. E tem algum site, alguma coisa que as pessoas podem ficar sabendo disso? Olha, o melhor jeito é entrar no meu Instagram, Ok. que é o Maestro João Maurício Galindo. Eu queria pôr o Maestro Galindo, mas não deu certo. Porque tem um jogador de futebol mexicano que usa Maestro Galindo? É, ele tem e-mail, Maestro Galindo. Caramba! Tudo. Nossa, eu queria o @Jean de Oliveira também. Até mandei mensagem pro cara que tem no Instagram, o @Jean de Oliveira. Oferecendo dinheiro mesmo. Eu compro, não sei o quê. Ele até aceitou, e aí ele trocou. Ele trocou o nome para outro nome, só que o Instagram demora um tempo para liberar. E aí eu acho que o cara achou que eu tava meio que tentando passar um golpe nele, qualquer coisa. E aí ele voltou pra Jean de Oliveira de novo, e aí eu não consigo pegar. Mas enfim. Mas eu acho que o jeito mais fácil é entrar no meu Instagram e me manda uma mensagem por lá, ou me segue. E desde quando o senhor começou a estudar música, o senhor já tinha interesse em ser maestro? Não, nunca pensei nisso. Pelo contrário. Pelo contrário. Esse negócio de reger foi a vida que me levou, como diria o Zeca Pagodinho. E qual era a sua intenção no início? Profissional, né? Olha, é assim, eu gosto de música desde que eu nasci. A minha mãe disse que, antes que eu me lembre, que eu gostava de música. Eu gostava de ouvir disco. Se ela não colocasse um disco na vitrola, ninguém mais sabe o que é vitrola, na minha época era vitrola, eu não dormia, não ia pra cama. Então eu cresci ouvindo música, disco e tal. Eu queria tocar um instrumento. Eu queria aprender a tocar um instrumento. E não era necessariamente um específico? Não, primeiro eu comecei tocando violão, depois eu virei roqueiro. Aí comecei a estudar jazz, até que um dia alguém, que eu nem lembro quem mais soprou um negócio no meu ouvido, aquilo virou um vírus, assim. Você nunca pensou em tocar um instrumento de uma orquestra? Falei... Mas quando era criança, eu ouvia música clássica. Muito, 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 muito. E quando eu virei roqueiro, eu comecei a ouvir rock progressivo. Então a música clássica... Tem bastante influência. E eu, na escola, quando eu frequentava a escola, eu ainda peguei um restinho do programa de cantor fiônico do Vila Lobos. Que aquilo me fez virar músico. Porque a gente chegava na escola com 7, 8 anos de idade, ninguém mais faz isso hoje, né? Acabou, morreu. A gente simplesmente chegava na escola, ia pro pátio do recreio, ficava em fila e cantava 3, 4 músicas folclóricas daquele livrinho do Vila Lobos. A gente cantava 3, 4 músicas e ia pra sala de aula. E todo mundo gostava, né? E eu tenho uma amiga, ex-colega de faculdade, super amiga minha, que trabalhou e trabalha a vida inteira com musicalização infantil. Ela disse que hoje as crianças têm vergonha de cantar, não gostam de cantar. Os meninos dizem que cantar é coisa de menina. Diz que é terrível. Diz que para você conseguir convencer as pessoas, a criançada a cantar é difícil. E foi assim que eu me musicalizei, cantando na escola. E é doido que a gente vê rastro disso até em estudante de música. Que quando vai solfejar, aí fica completamente... Travado. Se sente exposto, né? Travado. E não consegue solfejar, cantar o que está escrito ali e tudo mais. E qual foi o instrumento principal do senhor de sinfônico? Eu sempre toquei viola. Desde o início? Desde o início, eu não estudei violino. Porque aí que tá, quando esse tal amigo meu buzinou na minha orelha assim, por que você não aprende instrumento de orquestra? Já era tarde, eu tava tocando jazz, que eu abandonei, né? Eu já tava com 15 anos de idade. E aí eu descobri um projeto, que seria o equivalente de um projeto social hoje, né? Que foi um dos pioneiros do Brasil, que era do maestro Alberto Jafé, o pai do Marcelo Jafé. E ele estava implantando isso no Sesc, em São Paulo. E saiu no jornal, eu vi a notícia, eu fui lá.
E eu sabia que era um violino. Eu sabia já os instrumentos musicais. Tinha livro de música em casa. E eu escolhi a viola porque era o mais esquisito. Eu sempre fui do contra, assim. Tipo, Quando eu comprei meu computador, eu fiz questão de comprar um Macintosh, porque pouca gente tinha. Eu fui estudar viola porque pouca gente estudava aquele instrumento. Então eu fui direto para viola. E toquei viola e orquestra há muitos anos. Caramba! E o senhor falou que tinha 15 anos. 15 quando comecei a me interessar. Acho que quando eu entrei lá, eu já estava com 16. Por aí, eu era adolescente. E já era com a intenção de tocar em uma orquestra Isso. ou já com a intenção de tocar em uma orquestra profissional? Tocar numa orquestra profissional, se possível. Ok. Porque o trabalho do Jafé era assim, é ensino coletivo já dentro de uma orquestra. A primeira aula era uma orquestra. Tanto que muita gente criticava eles, ele dizia que ele era um picareta, ele ficava magoadíssimo. E de picareta ele não tinha nada, ele era um tremendo profissional, um professor fantástico, nossa. Então eu já nasci tocando numa orquestra de cordas. Aí rapidinho eu entrei na Orquestra Jovem Municipal, que na época é quando o Jamil Maluf tinha acabado de chegar no Brasil, ele era novinho. Fiquei um ano lá, entrei na Orquestra Jovem Estadual, que era o Nashville na época. Quer dizer, o jeito que o Jafé ensinava era muito rápido, a gente aprendia a tocar muito rápido, mas era incrível. Porque tem um efeito meio osmose, você tá vendo um monte de gente Exatamente, tocando. exatamente. Quer dizer, tem duas coisas super interessantes. A primeira, eu tô aqui ralando, tentando fazer um negócio difícil. Aí eu tô olhando o cara do meu lado, vendo que ele tá com a mesma dificuldade. Então, eu não desanimo. Eu tô vendo que isso não sou eu. Isso impede que a minha baixa autoestima me tire do... Ah, eu vou sair daqui porque eu não consigo. E a outra, às vezes o cara do teu lado fala, você viu, é só fazer assim. Ah, é mesmo, você vai aprendendo. Então, você observando as pessoas do lado, você vai aprendendo só de observar e você não entra na deprê quando você tem uma dificuldade. Você vê que você compartilha a dificuldade. É muito legal, é muito legal. E como que o senhor conseguiu trilhar esse caminho de uma orquestra de projeto e ir para uma orquestra profissional? Olha, eu estava na Orquestra Jovem, foi assim. Eu preciso dar uma arrumadinha nesse fio aqui que está preso. Deixa eu puxar aqui. Ah, eu tô pisando nele. Pronto. E ele tá parando ali também. Não, foi meio que natural, porque foi assim, quando eu comecei a estudar com o Roberto Jafé, lá no Sesc, ele ficou 4 anos, ele foi embora do Brasil. Ele foi para os Estados Unidos, implantou o trabalho dele lá, passou o resto da vida dele lá. E passou alguns alunos para o Bozizio. Ele me recomendou, ele falou, você tem que estudar com o Bozizio, vai atrás do Bozizio, é o cara. Né? Mas esse é outro capítulo. E aí, quando ele foi embora, o Sesc, lá que é perto do Mackenzie, na Vila Buarque, São Paulo, ele continuou com o trabalho e é mais uma daquelas coincidências da vida. E contratou, na época, o Ayrton Pinto para dirigir aquilo. O Ayrton Pinto quem era? O Ayrton Pinto era o Spala da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, na época dirigido pelo maestro Elizabeth de Carvalho. O Ayrton Pinto era um grande músico. Ele tocava violino na Boston Symphony, junto com o Eleazar, e também era um baita pianista. Quando precisava, ele tocava piano na orquestra. Inclusive, ele foi correpetidor na Boston em Exatamente. várias ocasiões. E eu era aluno dele na Unesp, eu estava fazendo faculdade de música nessa época. De viola? Não, composição e regência. Porque assim, eu sou de São Bernardo, e a escola a faculdade de música da Unesp foi criada em São Bernardo. A minha mãe um dia, quando eu estava com 16 anos, falou assim, você gosta tanto de música? E eu estava estudando eletrônica, eu ia ser engenheiro eletrônico. Me deu um folheto, vai abrir uma faculdade de música aqui, por que você não faz um negócio para valer a sério? Aí eu fui lá, me matriculei e entrei. Só que não tinha curso de viola ainda, a faculdade tinha acabado de ser aberta. O que eles tinham era instrumento piano, composição e regência e licenciatura, para quem quisesse dar aula, né? E eu entrei, eu acho que eu só entrei porque era a primeira turma. Eles tinham que preencher as vagas, porque eu não sabia nada. Acho que se fosse hoje eu não teria entrado. O Violino da Depressão postou um meme essa semana. Existe Violino da Depressão? Existe um Violino da Depressão. É uma página no Instagram com 200 mil seguidores. É a maior página de meme de violino, é. E aí eles postaram... Sabe aquele vídeo que tem, tipo, o que alguém fazia para ganhar uma medalha de ouro em ginástica olímpica há 50 anos atrás? Não sei. E o que alguém faz hoje? E, basicamente, há 50 anos atrás, um medalhista conseguia ganhar medalha batendo na paradinha lá que ele bate para fazer as manobras, não sei como chama. Sim. E pousando direitinho. Hoje... eu vi isso aí. Hoje a menina ela dá umas 300 milhões. Eu vi. É isso mesmo. Aí a Violino da Depressão colocou, fazendo teste de orquestra em 1950, fazendo teste de orquestra hoje.
Mas, só para terminar a resposta da pergunta. Então, quando o Jafé foi embora, contrataram o Ayrton Pinto. Como o Ayrton Pinto me conhecia da Unesp, que era o dele, e ele viu que eu estava lá, na verdade eu não era mais aluno do projeto. Você já estava meio monitor. Não, eu não era monitor, mas era assim. Eu já estava tendo aula individual, porque o ensino coletivo você tem 1 ano e meio de aula, segundo o que o Jafé dizia, né? Se você quiser ser músico profissional, você tem que ter aula individual. Então eu já estava tendo aula com ele, individual, e a gente tinha uma camerata lá, formada pelos alunos. Eu tocava na camerata, só isso, né? E aí quando o Ayrton Pinto entrou, ele perguntou se eu gostaria de trabalhar com ele como monitor. Então, quer dizer, ele levou uma equipe de professores, foi ele e mais uma violinista, se não me engano foi a Althea Limonda, que já faleceu há muito tempo, a Sunny, que era uma americana que tocava viola na USESP, o Dieter Golgarten, no violoncelista, e o professor de contrabaixo, acho que era não foi o Dieter. Bom, não importa. Levou uma equipe para dar aulas de cada instrumento, cada naipe. E para cuidar do grosso, ele falou, você vai cuidar do pessoal que chegar. Você está aqui com o Jafé, você entendeu? E aí eu comecei a cuidar desse grupo. Como eu fazia composição e regência, mas nunca pensando em ser maestro, mas eu estava tendo aula de harmonia, de contraponto, análise de partitura, eu pegava aquele grupo e eu escrevia arranjozinhos para eles tocarem. Coisas bem simples, né? E eu ia lá ensaiar o grupo e ficava lá batendo palma. Vai lá, pessoal, 1, 2, assim mesmo. E aí, aos pouquinhos, aquele grupo começou a melhorar e eu falei, melhor é o reger e tal. E foi assim que eu comecei a reger. O que eu queria mesmo era ser compositor. O meu sonho era pegar aquela folha de papel em branco enorme e encher de bolinha. Mas a vida me levou para esse lado. Aí me convidam para a região não sei o que aqui, não sei o que ali, e foi indo. Aconteceram um monte de coisas que me levaram para a regência. Mas eu não planejei ser regente. Que curioso isso. E quando eu comecei a reger, eu curti. Eu falei, legal, vamos lá. Eu sempre tive um lado muito prático na minha vida. Assim. Apareceu uma oportunidade de fazer, eu vou. Não vou. O que é para fazer? Tá dentro daquilo que você quer fazer, que é música, não. Então... Eu conheço gente que fala, não, isso eu não quero. Gente jovem, assim, isso não é pra mim. Eu só quero se for pra ser eu ia e fazia, cara. O quê? Eu só quero se for pra ser espada da Freira de Berlim. Um pouco assim, né? Não, se não for exatamente assim... Eu dei aula para criança, dei aula para idoso, eu toquei em cemitério no finado, domingo de manhã, eu toquei violino em festa, andando de mesa em mesa, assim, eu fiz tudo que você podia imaginar, tudo isso me ensinou um monte de coisa. E o senhor tem consciência de outros projetos? Bom, tem a metodologia Jafé ainda tem polos em alguns lugares, que eu saiba, mas tirando, o senhor conhece outros projetos que têm um funcionamento parecido? Começar já com orquestra, pensando... por que eu tô perguntando isso? Como que... Eu fico pensando assim, pra mim é muito surreal um professor, como o professor Alberto Jafé, montar uma orquestra de pessoas que a maioria tá começando do zero, certo? Sim. E muitas dessas pessoas se tornarem profissionais. Sendo que antes elas só não sabiam nada. Porque eu vim no projeto social também. E das pessoas que passaram por isso... E tinha um professor decente. Mas de todo mundo que passou lá, de toda a história do projeto social, 2 pessoas foram tocar foram seguir carreira de música de concerto. Nossa turma do Jafé tem muita gente que está tocando até hoje. Então isso que profissionais, eu fico vários. E o que o senhor acha que fez isso acontecer? Bom, primeiro tem a questão da amostragem, né? Era muita gente. A cada não sei se a cada semestre abriu uma turma nova, entravam dezenas de alunos. Então é natural que, sei lá, entrou 50, daqui a tempo vai se interessar. Aqui durou 4 anos abrindo turmas. Então aqui tem que ter uma periodicidade e muita gente tinha que entrar. Segundo, o Jafé, apesar dele estar dentro de um trabalho que não visava formar músico, o ensino dele era excepcional. A maneira dele dar aula, aquilo tudo era fruto de muito estudo dele, muita pesquisa, e ele tinha um talento de professor excepcional. E ele é muito carismático, apesar de ser um cara assim, que falava baixinho, a gente ficava realmente fascinado por ele. Então, tinha muita gente ali que acreditava que estava nas mãos de um mestre de verdade. Eu acho que isso faz muita diferença, sabe? Então, aquele cara... Porque se você não confia muito no professor, você cai fora, você vai para outro lugar.
Muita gente ali confiava nele como professor e ficou muito tempo a ponto de estar pronto para ir ter aula individual com alguém, né? E depois continuar falando. Não, eu comecei com o Jafé. E as pessoas que iam para saúde, as pessoas que iam para estudar no projeto, todo mundo queria aprender a tocar violino. Não era só violino, né? O instrumento que fosse. Queria. Porque eu pergunto isso... Ninguém ia lá obrigado. Porque eu pergunto isso no projeto social que eu ia, talvez essa é uma diferença, é os pais que... É depósito de criança, entendeu? Então, credo. Deixa as crianças lá... Para eu poder... Para eu ir fazer compra, fazer feira. Lá era realmente espontâneo. Inclusive, uma coisa eu aprendi depois que o Jafé saiu e eu comecei a dar aula. Pouco a pouco eu fui vendo que as minhas turmas eram só de adolescentes. E aí eu aprendi uma coisa com eles. O adolescente, quando estava ali, é porque estava super afim. Adolescente não faz nada que não então, quer. Então eu costumo dizer assim, se você pegar um adolescente que não está apaixonado por nada, o cara está em depressão, está doente. Leva ele no psiquiatra. Porque a adolescência faz a vida que você se apaixona por alguma coisa. Ou é música, ou é um esporte, ou é colecionar selo, eu sei lá, fazer trilha, desenhar. O adolescente, ele acha uma coisa para fazer a qual ele se entrega, né? E era assim meus alunos. Os caras estavam loucos para aprender. Loucos. Ali eu nunca sentia... não tinha a gente que estava lá para aprender porque alguém mandou. Porque foi obrigado. Sabe? E para os pais do senhor foi normal o senhor decidir que queria ser músico? Meu pai já tinha morrido. Meu pai morreu muito jovem. Eu tinha 13 anos. A minha mãe sempre me incentivou a gostar de música. Foi ela que me deu o papel da faculdade. E ela dizia, não, você vai estudar o que você quiser. E minha mãe já está bem velhinha, ela vai fazer 93 anos. Então, ela é de uma época que não existe mais. Ela era do interior. Ela estudou num colégio interno de freiras, em Limeira. E ela conta que a coisa que ela mais gostava lá era cantar no coral. A mesma história que eu estou falando para você. Cantar em grupo abre os sensórios, né? E ela adorava cantar no coro, então ela tinha disco de música clássica, então ela nunca teve nenhum problema. O meu pai é que dizia, meu pai é mais engraçado, que quando eu crescesse eu ia ser médico. Meu pai era um machão nordestino, bem porreta. Vai ser médico, assim. E às vezes quando eu fico nervoso eu vejo ele. Quando eu fico bravo, eu tô se vê. E só que depois que ele morreu, aí foi muito engraçado. Um tio me contou um dos segredos da família, que meu pai cantava em rádio. Era cantor de rádio. Amador. A época que o rádio ainda era uma coisa meio romântica, né? Meio como o YouTube hoje. Tudo feito ao vivo. E disse que meu pai tinha uma voz bonita. Mas quando ele casou, ele vendeu o violão, deu o violão para alguém e nunca mais... Porque era uma coisa meio de... Sabe, de submundo, assim. Era mesmo como cantar em cabaré. Gente que não é séria. Gente que não é muito... Então ele parou de cantar e nunca tocou no assunto em família, nada. Então talvez, se ele tivesse visto que eu estava indo pra música, talvez ele curtisse, não sei. Provavelmente. Ou então ele ia falar, não, você vai ser médico. Eu não sei. Mas agora o senhor é médico das almas das pessoas. Sabe que... É porque para ser maestro tem que ser psicólogo antes, né? Mas tem muito mais que falta essas aulas. É o primeiro ano do curso de regência, psicologia aplicada. Não, Mas isso, o senhor chegou como músico a passar por situações de maestros que faltaram aula de psicologia? Ah, sim. Sim. E o senhor acha que isso fez o senhor ser um maestro melhor por saber o que não fazer? Sim. Aprendi muito observando regentes. Olha, eu toquei na USESP do tempo do Mestre Elazar de Carvalho, que era um super regente, 7 anos. E tinha muitos regentes convidados. Eu também toquei numa orquestrinha na Alemanha, em Heidelberg, a gente fazia umas turnezinhas por lá. Também toquei na Orquestra de Santo André. Onde mais eu toquei? Então eu observava muitos maestros, né? Nossa, a gente... E eu ficava assim... É engraçado, porque eu não pensava em ser regente, mas eu falava assim, se eu fosse maestro eu não faria isso, eu não falaria isso. E um dia aconteceu. Isso tudo voltou na minha cabeça. Porque quando eu comecei a estudar violino, o senhor era maestro da Orquestra Sinfônica do Jovem do Estado. Sim. E eu fiz, inclusive, alguns testes lá, só que na época eu acabei indo para Guarulhos, porque para mim fazia mais sentido.
E o senhor era muito famoso, pelo menos entre as pessoas que eu conversava ali, por ser um maestro que eu sinto que na minha bolha do que eu tenho conhecimento hoje, falta hoje em dia, que é um maestro de orquestra jovem que ensina. Ah, bom, mas isso é óbvio, né? Mas Você vai reger uma orquestra jovem, na verdade, você está dando uma aula de música de câmara mega. sim. É isso que você tem que fazer. Sinal que, ó, isso tudo aprender com o Jafé. Faz o final da frase, eu dei o ponto culminante da frase. Viola, ouve o fagote para afinar, sabe? É música de câmara. Porque eu pode ser que esteja acontecendo, eu só não tenho consciência, não estou falando que não está acontecendo. Mas a minha impressão é que muitas orquestras jovens viraram jeitos baratos de manter orquestras profissionais. Ah, sim, claro. É exatamente o ponto que eu ia colocar. O João é de uma época, pelo menos na época que eu toquei sob a regência dele na Orquestra Jovem, onde a Orquestra Jovem era de fato uma orquestra jovem. Era uma Onde o pessoal tava orquestra ligado, pra mas ia tocar. aprender. Isso eu tinha muita consciência que esse era o meu trabalho lá. Inclusive, eu só não fiz uma carreira de maestro mais brilhante, assim, né? Porque eu comecei a reger a orquestra jovem, eu achei que eu ia fazer aquilo a vida inteira. Eu não tinha sonho de ser maestro, reger em Paris. Entendeu? Eu gostava de fazer aquilo, de dar aula para garotada. Então eu via a orquestra melhorando e eu tinha um prazer enorme com aquilo. E quando eu vi, já tinham passado 20 anos. Caramba, o senhor ficou 20 anos na Mas- sozinha? E hoje, quantos músicos que estão em grandes orquestras que não passaram ali na Orquestra Jovem do senhor? Aconteceu outro dia uma coisa engraçada. Lá na Dia Sinfônica, eu regi no final do ano passado um concerto que tinha sido feito com a Filarmônica de Belo Horizonte, do Fábio Mequetti, que vocês sabem que é uma orquestra top. Aham. Então eles pegaram o repertório que eles tinham feito lá, que foi um negócio de música popular, com aquele cantor, meu Deus do céu, que era amigo do Milton no disco, nossa, o HD Vespar. Tudo bem. Então ele veio. Ele veio cantar com a gente e os arranjos foram feitos por um contrabaixista da orquestra de Belo Horizonte. E a gente estava aqui ensaiando e vieram uns músicos de lá, que eram de São Paulo, para ver o ensaio. E era gente que tinha passado pela estadualzinha. Os caras fizeram uma festa para mim. João, me abraçava. Falei, caramba, vocês estão lá em Belo Horizonte? Que orgulho, né? Saber. Uma orquestra de altíssimo nível. Né? Então eu estava super feliz de ver eles lá. E eles estavam super. Quer dizer que eu não traumatizei vocês? Vocês estão aqui me abraçando hoje? Não, de nenhum. Isso eu acho que é algo para maestros se gabarem. Eu absolutamente nunca ouvi ninguém falar coisas más do senhor. Ah, que bom. E tem pessoas que tocaram nessa dozinha nessa época, muitos amigos meus que tocaram lá, que estão nas principais orquestras do Brasil e fora do Brasil. Não, eu tentava ensinar música para aquela galera. Aham. Mas Eu pensava assim, eu não tô aqui- falava de uma forma delicada. Ah, mas eu sempre fui bravo, você sabe. Você tem Sempre de uma forma delicada, porque a gente tem aquela coisa, principalmente tem muitos maestros, e quem está ouvindo sabe disso, que acham que eles são os deuses supremos e que eles falam daquele jeito, e a desculpa para a falta de educação é eu sou assim. É o jeito dele, pô. É o jeito Eu sempre perdi a paciência e fiquei nervoso na frente da orquestra por problemas de disciplina, não por problemas musicais. Problemas musicais eu tenho paciência. Em geral, né? Eu tenho, não, vamos fazer, tá bom, vamos lá, vamos fazer de novo. Presta atenção. Mas o João, ele falou a frase que mudou a minha vida, Qual foi a frase? que eu ouço isso constantemente dele. O quê? Que é, o problema, tem muitos músicos que não leem o ritmo, eles deduzem. Que não leem o ritmo? Deduzem, porque eu acho que por causa da jazz, porque o João tem uma leitura muito... Eu estudei bastante solfejo. E aí ele faz um negócio na orquestra até hoje, que eu trabalho com ele até hoje, né? Que ele fala, vocês não estão lendo, vocês estão deduzindo o ritmo, lê o que está escrito. Ele é assim. Ajuda a ler, às Pô. vezes. Lembro. De vez em quando facilita, né? Mas você sabe que isso foi uma coisa que eu ouvi do Jamil Maluf. E tá passando de geração por geração. Quando eu- alunos. Eu tinha 20 anos, fui tocar na Jovem, né? E ele era jovem também. Acho que ele tinha 30, 28, ele não é muito mais velho do que eu. E ele falava assim no ensaio: tudo que vocês forem tocar, cantem. Olha, solfeja, canta na cabeça. Que aí sai. E eu comecei a fazer isso, porque eu estudava solfejo bastante. E aí eu comecei a usar o solfejo. É engraçado, eu tive que alguém teve que me dizer, não, use o solfejo. Eu posso usar o solfejo quando eu estiver trabalhando. Aí eu começava a cantar mentalmente, nossa, aí as coisas saíam.
Tanto que teve uma coisa engraçada, quando eu entrei na USESP, né, no Eleazar, então falaram, você tem 3 meses de experiência, daqui a 3 meses a gente vê se te contrata ou não. Eu falei, tá bom, eu fiquei lá. Aí deu 3 meses, 4 meses, 5 meses. Aí eu fui falar com o inspetor da orquestra, falei, escuta, o senhor falou 3 meses, mas ninguém me falou mais falando, eu vou continuar. Se ninguém falou nada é porque vai continuar. Ah, vai, claro. Traz sua carteira de trabalho, né? Porque a gente tinha carteira de trabalho. Ah, falei, aí eu voltei pro ensaio, isso foi num ensaio, sentei do lado do Glauco, é um japonês que estava do meu lado, gente finíssima. A gente ia comer muito sushi junto lá, né? E eu falei, ô Glauco, eu vou continuar na orquestra, que legal. Bom, eu não tinha muita certeza se eu ia ficar ou não, né? Não sei se eu toco bem. Ele falou, claro que você toca, você nunca tocou numa pausa. Falou assim. Eu falei, quer dizer que esse é o critério? Você sabe ler. Maravilhoso. Você nunca tocou numa pausa. Isso aí basta. Eu dei risada. Você nunca tocou numa pausa. Eu não poderia dizer o mesmo. Eu lembro de um ensaio da Jovem de Guarulhos. Ela tava tocando alguma sinfonia de Beethoven dessas que tem tipo acorde, pizzicato, alguma coisa assim. Acorde forte, né? Depois de pausa. Tipo, silêncio, pausa pra todo mundo no acorde. E eu entrei, tipo, antes. Aí a Corveliana me olhou assim pra mim assim... Pelo menos entrou com convicção. Mas vamos contar agora, né? Mais uma chance. Mas isso acontece. Eu vi a Filarmônica de Viena ao vivo em Salzburgo, a menina tocar na pau. Pem! Quarta de Bruckner. Acontece nas melhores famílias. E alguém me contou, não lembro quem foi agora, um estrangeiro me contou que uma vez numa sinfonia de Sibéria tinha um regente antigo, inglês, o Thomas Beecham, década de 30, 40, e disse que ele era muito engraçado, assim, aquele humor britânico. Diz que no finalzinho da sinfonia era alguma coisa, eu não sei que música era, mas era uma coisa assim, pá, pausa, pá, pausa, pá, pausa. Diz que o trompetista tocou na pausa. Então, pá, pausa, pá, pi. Aí diz que o Beecham fez assim pra orquestra, no concerto, virou pro trompetista e falou, thank you! Pô! A plateia toda, caramba. Mas o cara pode fazer, ainda mais se acontece numa situação de concerto, se é possível, dentro do contexto, usar isso pra deixar mais legal pro público. Mas isso de deixar mais legal pro público, eu não sei o quanto as pessoas estão familiarizadas com esse projeto do Aprendiz de Maestro, mas no espetáculo do Aprendiz de Maestro, o João, ele é o maestro, ele faz o papel do maestro atuando como o maestro ator, apresentando para as crianças, então assim, ele faz ali um 5 em 1, que até hoje eu fico assim, toda vez eu me surpreendo, eu falo, gente, eu tenho vídeos do João dançando de índio, eu tenho tudo que você imaginar que ele já pagou, já fez ali no Aprendiz. Paguei todos os micos possíveis. Gravado no Drive, porque eu falei, um dia esse Drive ainda vai ser solto. Mas sabe que essa ia ser justamente uma das minhas próximas perguntas. Nem todo músico, maestro, é um bom comunicador. E o senhor é um excelente comunicador, tanto no rádio quanto nos concertos. E por conta da senhorita Nana Didática, eu estou indo, quase todos os aprendizes eu estou indo assistir. E é sempre maravilhoso. E sempre eu aprendo um negócio que eu não sabia. Tipo... Eu falo que ele é um espetáculo para crianças, né? Ele é um espetáculo infantil, mas ele é recomendado para a família inteira. Porque os adultos a gente aprende horrores. Da família eu não sei nada, mas se você é músico, sempre tem um negócio assim que fala... Eu não conhecia esse negócio do café do bar, por exemplo. Cantar tudo. Nunca ouvi falar. E aí, coincidentemente, isso é muito doido, né? O senhor fez, e aí, 2 semanas depois, fizeram em Carazinho também. Ah, é? No Rio Grande do Sul, e eles fizeram lá com uma orquestra barroca. Que legal. Tudo, e aí a gente já sabia tudo. Acabava de tocar, acabava de assistir. Mas até então, até eu ter visto lá no Aprendiz, eu não fazia a menor ideia. A primeira vez que eu vi alguém falando dos instrumentos, não sei o que, da orquestra e tocando individualmente foi no Carnaval dos Animais, sim, lá na primeira vez que eu fui assistir. Isso é muito legal. E como que o senhor desenvolveu essas habilidades extras, essas skills extras? Olha, esse negócio de falar, me comunicar, eu acho que aí eu já... Acho que eu nasci com isso aí. Okay. Tem gente que é tímida. Eu lembro de convidar maestros para reger a orquestra jovem, ou então, outras situações que eu não vou entrar em detalhe, e falar para o maestro, olha, se você quiser conversar com o público, fazer um comentário, fique à vontade, né?
E o cara vira pra mim, não, isso não. Falar, Isso não. Cara, timidez mesmo, o cara não se sentir bem para conversar com a plateia, falar com a plateia. Então, quer dizer, eu acho que é uma característica da pessoa, né? Acho que eu podia ser pastor. Mas de certa forma eu acho tão rico o maestro conversar com a audiência. Então, mas o que aconteceu foi assim. Quando eu comecei a reger a Orquestra Jovem, um dos primeiros concertos que eu fiz, eu lembro direitinho, foi em São José do Rio Preto. A cidade convidou a gente, pagou as despesas, a gente foi lá tocar. E tinham feito uma divulgação muito grande na cidade. Eu cheguei lá e a gente foi para um hotel, porque a gente dormiu lá, mano. Tinha um jornal, uma Folha de São Paulo, a Folha Ilustrada, nem sei se existe ainda, eu não leio mais jornal, era da região, era a capa. Era a primeira vez, fazia 20 anos que uma orquestra não ia na cidade. Depois, não era a primeira vez, né? Depois de 20 anos, São José do Rio Preto recebe uma orquestra sinfônica. E foi no salão de um clube, estava lotado, devia ter mais de 1000 pessoas. Então as pessoas foram porque era um acontecimento. Quando eu subi no palco e olhei a cara das pessoas, falei, meu Deus, o que é isso? As pessoas estavam uma cara apavorada. Famintas. Não, apavorada. Estava assim, ó, tipo assim, eu vim porque precisa vir. Mas o que vai acontecer? Eu estava com cara de medo. Eu não sabia o que era, o que ia acontecer. Foi nesse dia que eu falei, puta, eu preciso falar alguma coisa. Sai palavrão, pode falar palavrão? Pode falar não. Caramba, eu preciso falar alguma coisa, quebrar o gelo das pessoas, né? Então aí, e eu lembro direitinho, eu olhei assim, falei, boa tarde para todos, bem-vindos, olha, a coisa mais simples do mundo, eu fui falar que música a gente toca. A gente vai começar o concerto tocando a música de um compositor tal, que viveu na época tal, ele viveu em tal país, tal. A música não é muito longa, ela é mais ou menos assim assado, espero que vocês gostem. A cara das pessoas relaxando. Falei, meu Deus, que raiz, isso é o público de música erudita. Porque eu tocava em orquestra, mas não prestava atenção no público, né? Não ficava olhando. Falei, meu Deus, que coisa maluca é. Aí eu comecei, todos os concertos, a falar alguma coisa. Pra quebrar o gelo. Foi assim, foi indo. Mas isso de dar contexto também, ó. A gente vai tocar, vocês vão escutar esse tema aqui. Não, eu sempre fiquei muito incomodado. Quando eu falo uma coisa pra uma pessoa e a pessoa não está prestando atenção, não entende. Se ela não entende, eu repito. Precisa repetir 10 vezes, eu repito. Você acha que veio daí e tal? Os caras estão sentados aqui para ver e estão com essa cara de pânico? Que história é essa? Isso é tão importante para quem está ouvindo a gente, porque assim, a gente frequenta, não só toca, mas a gente frequenta também os concertos. E tem maestros que simplesmente não falam, né? Não que tenha obrigatoriamente, mas seria bom. Não, mas nem uma boa noite, não vira, faz só um... Eu sinto falta em alguns concertos, em alguns lugares, quando a gente vai, dessa proximidade, porque eu acho que realmente aproxima mais o público da orquestra e faz o público querer voltar. Mas o padrão europeu não fala nada. Não. Né? Pelo contrário, se você for num lugar assim, de tradição, sei lá, você vai no concerto de Cabal, de Amsterdã, eu já fui assistir concerto. Você olha a cara daquelas pessoas, eles sabem tudo de música. Eles já frequentam aquilo. Você não tem que falar nada. Se o maestro chegar ali e começar a explicar alguma coisa, os caras falam, esse cara é um chato. Não, filho, esse cara é um bolha, né? É um chato. Ele sabe tudo. Eu lembro de assistir uma segunda de Mahler lá no concerto de Gebau, com Maris Jansson regendo. Chegou num momento que eu parei de olhar o palco e comecei a olhar as pessoas. Parecia que eu estava numa igreja, assim, todo mundo meio em transe, todo mundo comungando aquilo. As pessoas todas assim. Mas sabe que... Todo mundo ali conhecia a segunda de Mahler. A gente sentiu isso na Alemanha agora nos últimos 10 dias. Não necessariamente eu acho que eles conheciam exatamente por o repertório que estava sendo tocado, mas isso de ser meio... E prestar atenção, assim, do início ao fim, aplaudir todo mundo... E não só... Lá, no caso, foi assustador, assim. Eu nunca tinha visto... Eu acho que eu nunca tinha visto isso. Basicamente, a gente foi para um festival em Lindlar, que é uma cidade do interior, lá perto de Colônia. E é um festival de violino e piano. Então, tem todos os dias recitais de violino e piano. E quem toca nesses recitais, a maioria deles são as próprias pessoas que estão participando do festival. Que eles chamam de jovens artistas, né? E aí, fomos lá e tocamos em 4 dos recitais que aconteceram. Todo mundo que tocava, e devia ser, sei lá, umas 10 pessoas por noite, aplaudia, a pessoa saía, continuava o aplauso, até a pessoa voltar e agradecer de novo, e aí... Um negócio assim, tipo... Eu nunca vi isso...
E não era assim, pra um ou outro que tocou algo mais legal, ou melhor. Não, para todos. Sim, é diferente. Então, O aplauso deles é diferente. pois é. É menos forte e dura mais tempo. Até... Aplauso europeu é assim. Isso é muito, muito louco. Ele tá no fio ainda, É. então conseguiu. Não, a culpa é minha, pode deixar. Tá tudo certo. Mas o aplauso lá é diferente. Agora, uma coisa interessante que eu costumo falar para as pessoas, assim, na Europa, os concertos não eram assim antigamente, era super informal. Né? Isso foi ficando assim no finzinho do século XIX, que a coisa foi ficando O que séria. seria super informal? Uma abertura de ópera, as pessoas, a orquestra entrava, estava todo mundo conversando, e aliás você vê gravuras do século XVIII, né? Do teatro de ópera, a parte da frente ali não tinha cadeira, as pessoas ficavam em pé, batendo papo. E aí a orquestra entrava, o maestro entrava, ninguém parava de conversar. Aí a orquestra começava a tocar, era o sinal de que daqui a pouco ia começar. Tem uma carta do Mozart que ele descreve isso para o pai dele. Quando ele vai para Paris e ele escreve a Sinfonia Paris, que é número 30 ou 31, uma das duas, não lembro agora. E ele conta para o pai dele que no terceiro movimento ele fez uma jogada para chamar a atenção do público, que era começar em pianíssimo, de uma maneira que as pessoas não percebessem que a música tinha começado. Ela começa assim. Né? É mais alguma coisa assim. E aí ele conta na carta que quando entrou o tutti, as pessoas todas olharam para o palco e começaram a aplaudir naquele tutti. E aí elas viram que a música tinha começado. Então essa era a situação. Tá lá, você procura, tá escrito, tá editado em português, Cartas de Mozart. Então uma das cartas eu acho que eu expliquei quase exatamente do jeitinho que ele fala. Ele começa em pianíssimo e bota um tutti fortíssimo e aí as pessoas percebem que a música começou. Então, quer dizer, estavam conversando, tá? Era assim. E isso é muito legal que o senhor conhece bastante de história da música e acontecimentos peculiares da história da música. De onde veio o interesse em ficar colecionando essas histórias? Eu sempre gostei de história. Eu acho que se eu não fosse músico, uma profissão que estaria no meu radar seria historiador. Sempre gostei. Sempre curti história. É meio como um blogueiro de coisas que aconteceram nos 2 séculos atrás, né? Tipo E tem uma outra coisa que sempre me incomodou, que assim, eu sou muito pé no chão, sabe? Eu sou uma pessoa muito prática, assim. Então, eu nunca gostei de ler a biografia de um compositor e ficar com aquela impressão que ele era meio um deus, assim, que pairava no... Não, aquele cara é um ser humano, como a gente, né? Come, vai no banheiro. Então, eu sempre gostei de saber... e não é que eu sempre gostei, assim... Isso começou a mudar nos anos 60, 70. Os livros de história da música começaram a trazer informações contextualizadas. Em quantas casas o Beethoven morou em Viena? Ele mudava de casa com muita frequência. Por quê? Ele brigava com o vizinho. Então, essas informações... Isso começou a surgir só realmente nos anos 60 e 70. Até antes, foi feito todo o marketing da Antigo para apresentar os compositores como uma deuses. higienização da história. Né? Isso. Mas isso criava nas pessoas uma sensação de que elas estavam tendo acesso a uma divindade. Isso gastou, acabou. Hoje em dia não dá mais para levar esse tipo de coisa. Então, nós estamos mudando isso. Nós estamos num ciclo... Então, qualquer livro de história da música escrito recentemente que você pega é uma história de fatos, factual. Ela é contextualizada, sabe? Que doenças o Beethoven teve, que alergias o Mozart tinha, sabe? A vida do cara, igual a sua. Isso eu sempre gostei disso. Quando eu comecei a ler livro, eu sempre falei, agora sim, agora eu estou entrando em contato. Porque eu tenho um lado meu pessoal que é de não idolatrar nada. Eu acho que... Eu não sei de onde veio isso também. Eu posso achar o Brahms um gênio, mas se ele estiver aqui do meu lado, eu vou conversar com ele como uma pessoa, como qualquer outra.
né? Como qualquer outra. E quando eu encontro um gênio, por exemplo, isso aconteceu na Jazz Sinfônica quando eu fui fazer o concerto com o Paulinho da Viola. Eu sou fã do Paulinho da Viola. Paulinho da Viola baita. Mas quando eu estava ali conversando com ele, eu estava muito feliz de conhecê-lo, mas eu via que chegava gente assim, faltava ajoelhar. Não, essa coisa eu nunca tive. Sabe, que legal conhecer o Paulinho da Viola. Mesmo porque ele é um cara de uma educação, ele é um... O Paulinho da Viola é 10. Isso que eu tô falando não é idolatria. É admiração pelo cara, sabe? É admiração pela pessoa. Pela pessoa. Mas não é idolatrar. Então, a história da música atual não idolatra mais ninguém. Ela apresenta os compositores. E acho que isso me levou a ler muito sobre a história da música cada vez mais, porque eu gosto. Então, esses dois lados, né? De saber a vida real da pessoa e também, eu sempre gostei de história. Nossa, sobre a Segunda Guerra Mundial, eu não sei quantos livros eu li, sabe? Caramba. Porque a Segunda Guerra Mundial moldou o mundo que a gente está vivendo hoje, né? A gente ainda vive um mundo que foi construído depois da Segunda. Então eu sempre gostei de ler sobre história. Mas eu já respondi. Eu fico repetindo a mesma coisa, né? E como que é trabalhar viajando entre 2 continentes diferentes o tempo todo? Essa história é louca. Eu fui morar em Portugal porque a minha cardiologista falou que se eu não saísse de São Paulo eu ia morrer. Falou exatamente assim. Eu lembro quando você estava começando a procurar pilates, yoga... Não, eu já me tratava, porque meu pai morreu muito jovem de infarto. Então a coisa da genética da família de colesterol alto, é isso. Entope as artérias, o resto da minha saúde é ótimo. Então, com 40 anos, eu falei, vou fazer um check-up. Fui fazer check-up, realmente colesterol alto, comecei a tratar e tudo bem. Então, na época, eu estava meio entupido. Aí comecei a tratar, tomar remédio, foi desentupindo as artérias, né? E aí eu fiquei naquela manutenção, uma vez por ano, indo na cardiologista, faz exame, tá tudo bem, sempre tá tudo bem, sempre tá tudo... Em 2017, eu fui fazer o check-up, a minha cardiologista é um barato, ela é brava, ela é paraibana. Ô, João, o que é que você está fazendo? Como assim, doutora Valéria? Voltou tudo para trás. Bom, resumindo, foi o ano que a Jazz Sinfônica quase acabou. Foi o ano que a banda sinfônica acabou e a Jazz Sinfônica era próxima da lista. E aí eu estava indo falar com político, o João Carlos Martins me levou falar com o governador. E foi um estresse muito grande, né? Naquele dia ela falou para mim, ela falou assim, você está tomando remédio, está fazendo caminhada, está se alimentando? Tô. Eu falei, então só sobrou um fator nessa equação, o estresse. Eu falei, ela está passando por estresse? Aí eu contei a história toda da orquestra. Foi a que ela disse, deixa esse emprego, sai de São Paulo. Ela falou assim para mim, você quer curtir a vida e ser feliz ou você quer defender uma causa? Essa frase dói. Essa frase dói. Essas palavras. Exatamente assim. Nossa Senhora! Eu cheguei em casa, a minha mulher falou, e aí, como é que foi na doutora Valéria? Ela mandou embora de São Paulo. Aí a Silvana, minha mulher, falou, ótimo, nós vamos para Portugal. Maravilhoso. Aí ela mesma já deu o endereço. Porque a gente ia passar as férias em Portugal todo ano. A gente foi uma vez, adorou e começamos a ir, fizemos amigos, muitos amigos lá. E a gente ia todo ano. E um dia ela chegou assim, ainda vou morar aqui. Quando eu me aposentar, eu vou morar aqui. Em 2017, ela estava entrando com a aposentadoria dela. Sabe que a aposentadoria não é muito dinheiro, mas ajuda, né? Mas ajuda. Falou, pronto, vamos me aposentar e a gente vai a Portugal. A gente dá um jeito de ficar lá. Aí ela pegou e foi. Ela levou minha mãe, a mãe dela. O senhor ficou, então. Eu fiquei trabalhando, isso era outubro. Aí ela me liga de lá, achei a cidade onde a gente vai morar. Quanto tempo dessa frase da cardiologista? Agosto para outubro. Em outubro ela estava em Portugal, ligou para mim, olha, achei a cidade onde a gente vai ficar, a cidade tal. Aí eu falei, tá bom, eu também sou louco, né? E essa ela me ligou em outubro. Dia 24 de dezembro eu peguei um avião, fui para tal cidade. No dia seguinte eu aluguei uma casa e voltei para São Paulo. Falei, pronto, a casa está alugada. Agora é só a gente ir. Aí começou uma novela. Só para levar a cadela, a cachorrinha que a gente tinha. Você não sabe a epopeia que foi. Tadinha, já morreu, mas levou até a cachorra. Caramba. E aí começou uma loucura. Eu vinha, fazia concerto, voltava para lá. E continuo fazendo isso até hoje. Eu entrei numa zona de conforto. É confortável para o senhor ir e voltar? Mas eu não quero mais. Ok. Eu quero vir menos, eu não quero deixar o Brasil, eu quero continuar regendo a Jazz Sinfônica, quero continuar, mas eu queria vir menos. E olhando mais para frente, vai chegar uma hora também que ele vai ter pique. Agora,
Eu sou meio uma criança, eu adoro entrar no aeroporto, eu adoro entrar em avião, pra mim não tem problema. Dando pra pagar, fazendo as contas, dando pra pagar, vou levando. Mas eu tô vindo 7, 8 vezes por ano, é muito. Passando quase metade do ano no Brasil. Lá eu fico um pouco mais que a metade, né? Mas tem que pintar coisas legais. Esse ano eu fui com um bando de professores portugueses para Angola. Visitar um projeto social lá e dar umas aulas para a garotada. Foi uma tremenda experiência. Foi super legal. E lá em Portugal, o senhor também está fazendo outros projetos? Muito pouca coisa. É difícil entrar, sabe? Meio musical são feudos, né? Mas eu também não me esforço muito. Então, junto assim, que eu não me esforço muito com a dificuldade de entrar... E que o senhor já tem os trabalhos do senhor... E aí eu tô nessa zona de conforto, mas eu preciso... Eu vou para lá domingo, eu tô até marcado, já tenho até marcado algumas visitas para fazer lá. Eu preciso me empurrar um pouco mais. Eu me empurrar. Vai, João, vai lá. Mas... É isso, basicamente. Eu regi um concerto lá em Coimbra, fiz programa na rádio, igualzinho da Rádio Cultura. O diretor da rádio da RTP descobriu que eu estava lá, sabia dos programas fazendo no Brasil, me convidou para fazer uma série sobre Vila Lobos lá de 13 programas, eu fiz. Então algumas coisinhas pintaram, mas eu também não me esforço muito. Preciso me esforçar mais. Por que Portugal? Olha, quando eu casei com ela não é a minha primeira esposa, né? Quando a gente ficou junto, eu já conhecia Portugal. Eu falei, você foi a Portugal? Não, aí a gente foi. Isso foi em 2000 e bolinha, 2005. E ela adorou. Ela não conhecia Portugal. Aí a gente fez amizades nessa primeira viagem. Por que Portugal? Eu curtia Portugal. Eu já tinha viajado muito para a Europa, mas Portugal demorou para eu conhecer. As primeiras viagens que eu fiz para a Europa, eu fui para a França, fui para a Suíça, fui para a Alemanha, e depois de ter feito várias viagens, eu conheci Portugal. E eu me senti muito em casa, é muito parecido com o Brasil. Você ficar um mês na Suíça, no inverno, na Suíça que fala alemão, chega uma hora que cansa um pouco, sabe? Mesma coisa na Alemanha e tal. Aí quando eu fui para Portugal, que eu estava trabalhando, eu estava tocando com um conjunto de música barroca, falei, pô, que legal, aqui tem muita coisa da Europa que eu gosto, mas é mais relax, fala a minha língua, a comida é maravilhosa, os vinhos são baratos e bons. Aí comecei a curtir, né? Curtia Portugal, Espanha, assim, a Europa Latina. Comecei a curtir muito. E eu sou descendente de italiano, né? Tenho passaporte italiano. Quando eu vou para Itália, então aí ferra. Aí os cromossomos começam a borbulhar. Eu me sinto em casa na Itália. Então essa Europa mais quente, mais do sul, eu curto. E eu sempre... Acho que por estudar música erudita, eu sempre tive minha cabeça muito conectada com a Europa. E pelo fato de eu gostar de história. Sempre... Tanto que eu nunca fui para os Estados Unidos. Cara, nunca fui para os Estados Unidos? Não, e aí não tenho muita vontade. Eu tenho vontade de conhecer minhas raízes, da família, as raízes da profissão que eu escolhi e tal. E por isso que eu gosto de estar na Europa. Até não é que eu babo pela Europa, tem muita coisa lá que eu não gosto também. Mas isso faz sentido na minha vida, entendeu? É a raiz da minha família, é a raiz da minha profissão, da profissão no sentido daquilo que eu professo, né? Daquilo que eu estudei e que eu tento ensinar para os outros. Então, eu gosto de estar lá, faz muito sentido. Quando o senhor anda por Portugal, dá para ver o nosso ouro lá? É só você entrar numa igreja. Entra numa igreja, o ouro tá lá. O senhor não pega e dá uma riscadinha assim, traz de volta pro Brasil? Não. Tô brincando. Trazer de volta, né? Nossa, eu vi um meme feio nesse negócio das Olimpíadas que estava acontecendo agora. E aí eram como é que chama? Os atletas estavam chegando no navio no Sena, né? E aí era o navio de Portugal e aí fizeram uma imagem colocando a última vez que eles estavam no barquinho, eles levaram tudo. Gente, o brasileiro não perde uma, velho. Então, mas aí o que acontecia, né? O navio saía do Brasil, vinha lá da Índia. Quando estava chegando em Portugal, vinham os piratas ingleses e roubavam tudo dos portugueses. Todos os Então, os maiores ladrões sempre foram os ingleses. Mas isso é verdade. Isso é verdade. Eles, depois, a epopeia de Portugal, do Dom Henrique, de descobrir a navegação para
circunda a África, é uma coisa espetacular. Você lê um livro sobre isso. É de um avanço científico, assim. Depois que eles fizeram tudo pronto, os ingleses. Tanto que eu já vi muito português falar. Nossa, parece Os muito ingleses Estados Unidos. são todos piratas. Eles Parece- falam isso dos ingleses. Então, meu velho, é uma selva. É uma selva. É uma selva. É uma selva. Não são só os portugueses, é uma É. selva. E o senhor estava comentando dos treinamentos do senhor de apreciação musical, ou dos encontros de apreciação musical. Como que começou isso de começar a ensinar online sobre apreciação musical? Ah, como todo mundo fez, né? Na pandemia. Claro. Eu fiquei em casa, um monte de compromissos cancelados. Eu O trabalho quase não, 100% presencial, de aglomeração, né? o meu rendimento mensal caiu assim pela metade. Pum. A Dia Sinfônica continuou pagando o salário da gente. Ajuda. Foram muito... A Dia Sinfônica hoje está vinculada à Fundação Padre Anchieta, TV Cultura, né? Então, eles foram muito dignos. Somos todos... reconhecemos todos essa Esse atitude digna e esforço deles. Depois voltamos, assim que pudermos, voltamos a fazer concerto. Mas, por exemplo, eu aprendi de maestro, eu não fiz nenhum. Né? E eu aprendi de maestro, a gente não tem não é um salário, a gente faz o concerto e ganha um cachê. Eu tinha palestras que eu fazia em São Paulo, quando eu via para cá fazer concerto, eu fazia muita palestra aqui e ali. Palestras onde, geralmente? Olha, eu fiz na Unibis Cultural, conhece? É um centro cultural judaico. Ok. Fica na... Caramba, quando termina Oscar Freire ali, já na Dr. Arnaldo, assim, onde tem aquela ponte em cima da Avenida Sumaré ali. Né? Fazia em vários Sescs. Fazia num lugar muito interessante que se chama Eubiose. Já ouviram falar? Não. A Eubiose é uma espécie de escola de estudos esotéricos. A gente fez um concerto nesse lugar. Que fica lá na Aclimação. E eles têm um auditório. E um dos diretores da Eubiose é uma pessoa apaixonada por música. Carlos Augusto Souza Lima. Inclusive, ele foi sobrinho do pianista, do maestro. Sobrinho neto. Foi não, né? Sobrinho. E ele organizou lá, a sala onde eles fazem conferências, aulas, virou uma sala de concerto deliciosa. Tem um piano de cauda de boa qualidade, um palquinho, e eles fazem lá eventos musicais. E não tem nada a ver com a escola, né? Assim, uma coisa é a escola de estudos lá, as coisas que eles fazem, e outras são As coisas que acontecem a série de recitais. E eu conheci, e ele me convidou, você não quer fazer umas palestras lá, João? E eu cheguei a fazer muita coisa lá. Fica na Aclimação, um lugar ótimo, que eu recomendo para quem... Eles têm uma programação de recitais de piano, eles ajudam pianistas jovens, pianista jovem que está despontando. Muitos desses recitais são gratuitos, são ingressos muito baratos. É uma pena que pouca gente conheça. E essas palestras são também de apreciação? Eram palestras de apreciação musical. Aí quando cancelaram tudo, e eu me vi com o meu rendimento financeiro diminuindo, uma amiga falou, essas palestras você faça online pelo Zoom. Aí eu fui estudar o que era o Zoom, como entrar em contato com os alunos, e-mail, Instagram, comecei a fazer e deu certo. E viraram mini cursos online que eu faço todo mês. Esse mês eu vou começar 2. Um sobre Villa-Lobos, especificamente como Villa-Lobos coloca em várias obras dele a presença da música, da cultura amazônica. Então, desde assim, de peças em que ele faz uma construção de assombro, né? Porque quando você entra na floresta amazônica, você fica assustado. Eu fico, opa, o que é isso aqui? Então, até cantos indígenas. Então, vamos analisar isso aí. E um outro curso que eu vou fazer é em 3 aulas só sobre a vida e obra do Nelson Freire, que foi talvez o maior ídolo da música erudita brasileira. E as pessoas não conhecem a vida dele. Ouve falar. Pouca gente sabe que ele entrou no mercado, por exemplo, no mercado musical internacional, vencendo um concurso em Lisboa. Eu não sabia. O concurso Viana da Mota. 1960. Então tem gravação disso. Do narrador lá. Agora o concorrente do Brasil, o jovem. Então essas coisas eu mostro. Em português, né? Em português. Então, é isso que eu faço todo mês, esses mini cursos. Aí eu comecei a fazer na pandemia e não parei, porque deu certo. Tem gente querendo ver. E eu tenho um grupo de pessoas que me segue, todo mês está lá, é super gostoso. Já viraram amigos. Que legal. Eu acho que eu quero estar no próximo. Então, vamos ver se a gente... Te mando o link. Manda o link. Manda a gente pro checkout.
direto pro checkout. Quando a pessoa tá muito quente, você nem manda a página de vendas, Tá né? bom. Sem squeeze page. Exatamente. E, maestro, como que o senhor ficou sabendo da existência do violino didático? Se o senhor já teve algum contato anterior? E qual foi a sua primeira impressão sobre Pela Nana, ué. Não, a Nana, ela que tá trazendo quase todos os últimos convidados que estão vindo. Ela me falou que ia participar, aí eu entrei, dei uma olhada. Eu confesso que eu não fiquei muito tempo. O João, e essa agenda dele é meio complexa, porque assim, quando a gente se encontra, ele já, assim, ele vê e já tá indo. É que essa semana aconteceu uma coisa assim, ia ter um concerto da Jazz Sinfônica previsto no começo do ano, mas ele foi cancelado. Então eu fiquei com essa semana mais tranquila. A agenda aqui. dele é super... Eu fico 2 semanas. Uma semana eu faço concerto da Jazz, outra semana da Tuca e vou, né? Mas essa semana E aí se eu fosse mudar, eu podia até ter mudado minha passagem, mas ia pagar uma fortuna. Eu fiquei aqui. Até aí quando ele falou pra mim, eu falei, mas é agora! Vamos fazer agora. E como faz quanto tempo você tá em Portugal? 2018. Okay. Eu fui pra lá em junho de 18. Então, provavelmente ele nunca foi impactado pelos nossos anúncios. Provavelmente não. Não, nunca vi. Porque a gente anuncia um pouquinho aqui no Brasil, então o pessoal cansa de Mas eu vivo fuçando no YouTube. Eu sou rato de YouTube. Uhum. É que eu pago o YouTube Premium. Eu não vejo anúncio. Não, porque eu uso muito o YouTube pra fazer meus cursos. É que os nossos anúncios giram só no Brasil, né? Então a gente não anuncia. Não, claro. Mas eu passo horas no dia no YouTube ouvindo coisa, ouvindo concerto, e chegou num ponto que eu falei, bom, eu vou pagar o YouTube porque tá me atrapalhando. Sim. Antes disso, eu como um usuário normal de YouTube, o anúncio entrava lá. Mas, aí quando eu comecei realmente a usar o YouTube, eu tive que pagar o YouTube Premium para poder trabalhar em paz. Sem ficar... Instagram vocês não põem? Também, pra caramba. Mas o Instagram eu nunca vi. Instagram eu rolo bastante. Talvez... É porque o algoritmo... O algoritmo provavelmente entende que o senhor não mora no Brasil. E só não entrega. E aí não entrega. Será? Pode ser. O de anúncio, tô falando, né? Porque de conteúdo deveria chegar de alguma forma. E eu recebo muito anúncio estrangeiro. Porque... Muito anúncio que vem dos Estados Unidos, vem da Alemanha. Eles estão mirando na Europa. Eu recebo muito anúncio. Exato. E quem que o senhor acha que seria interessante a gente receber aqui nesse podcast para conversar? Putz. Eu preciso pensar, mas... Quem que vê assim instantaneamente na cabeça do senhor? Olha, o cara que é muito interessante, mas que não é exatamente da área musical, é o meu parceiro no Aprendiz de Maestro, o Paulo Rogério. Paulo Rogério? Por que não? O Paulo é um gênio. Ele é um gênio. Porque eu falo pra ele, vamos fazer um próximo episódio do Aprendiz, vamos falar do quê? Eu falei, Paulo, eu tenho aqui um assunto, mas é tão especialista em música, a cantata do café de Bach e a briga dos barrocos. Aí ele entra ele não sabe nada de música, numa boa, sim. Né? Isso aqui não é uma ofensa. São áreas diferentes. Ele é o alma de teatro, um cara super culto, cinema, teatro. Mas ele entra. Ele compra a ideia. Não é que ele compra a ideia. Aí ele escreve uma história pra gente apresentar. Quando eu li a história, eu falei, cara, como é que você consegue? Ele escreve em uma semana. Essa do Vila Lobos. Do Vila Lobos. Ele me contou como ele escreveu, eu falei, você tá maluco. Ele é um gênio. Então talvez foge um pouco aí, sei lá, do seu objetivo, mas como uma pessoa de teatro foi obrigada, entre aspas, a entrar no mundo da música clássica e se virar, não sei, porque ele é um cara especial, ele é um cara muito especial. Pô, vamos anotar. Vou falar com ele. Eu queria muito publicamente agradecer ao senhor. O Emiliano esteve aqui também, contou várias histórias de vocês. A minha vida e a do João, ela cruza há 14 anos ali já, elas estão se cruzando, então muito obrigada por estar aqui. Imagina. Para mim é um fechamento de ciclo ter o senhor aqui. Espero não ter falado demais, né? Não, foi maravilhoso, foi sensacional. Vamos aí. A gente não falou de violino, o canal sobre violino eu fiquei falando da minha vida. Não, mas essa é a ideia. Boa. Para as pessoas, é um pouco como o senhor falou da história dos compositores e a gente endeusar, a gente traz as pessoas aqui um pouco também para mostrar que são pessoas. Essas pessoas que a gente vê nos palcos, ou dando aula, ou seja onde for, ou se comunicando, são pessoas. O mundo mudou muito, isso fez sentido durante algumas décadas, né? O maestro, o compositor. Mas eu acho que hoje... Eu acho que um pouco de uma certa formalidade é bom. É bom. Eu lembro do Antônio Fagundes.
contando uma história. Dá tempo de falar ainda? Sim, claro. Eu vi ele, acho que no programa do Jô Soares, ele reclamando um pouco desse também. Diz que ele foi fazer uma peça e num teatro, não sei aonde, que o teatro era pequeno. E disse que o palco era baixinho. E disse que uma moça que estava sentada na primeira fila tirou o sapato, botou o pé no palco, os dois assim, abriu um saquinho de batata frita e começou a comer. Meu Deus. E com os pezinhos assim. Isso ele falou. Diz que ele parou a peça e olhou pra ela assim, parou de falar. E disse que ela pegou o saquinho e falou, quer? Jesus. Então assim, ele completou falando, a pessoa precisa saber que ela tá numa sala de espetáculo, né? Que ela tá ali pra se envolver com aquilo lá, e não que ela não tá no sofá da casa. Então, um pouco de formalidade não é mal. Agora, antigamente era tudo muito mais formal. Eu lembrei da placa que a Nana quer comprar uma placa pra colocar aqui em casa. Que é assim, sinta-se em casa, mas lembre que não está. Eu acho isso. Quem conheceu o nosso outro estúdio, a nossa outra casa, a nossa sala de assistir TV, a nossa sala íntima, era a sala onde todo mundo era recebido. Então aconteciam situações onde os convidados estavam ali, né? Só que era o nosso ambiente. Então, o fato da mudança toda, ela veio também pra gente ter um pouco dessa separação. É porque a adolescência acaba, né? Na adolescência a gente vai na casa dos amigos, faz um macarrão, todo mundo na cozinha, leva pra sala, bebe, aí acorda de manhã, todo mundo no tapete da sala, assim. Mas isso é na adolescência, isso uma hora tem que acabar. As pessoas, em alguns âmbitos da vida, precisam ver um amadurecimento, né? Claro. Precisam entender que é um outro ambiente. Claro. Muito bem. E como que as pessoas acham o senhor nas redes sociais? O Instagram, Maestro João Maurício Galindo. No YouTube? No YouTube é Maestro Galindo. Muito E bem. tem vídeo seu tocando nesses lugares também? Tocando? É. Tocando não, tem recheio. Ah, mas vai ter no Instagram. Eu não toco há 20 anos. Mas tem vídeos por aí do senhor tocando? Tem, eu acho que tem. Que legal. Vamos. Eu tocando? Eu parei de tocar faz tanto tempo. Não, nós vamos caçar aqui no YouTube já, ó. Tem o Regendo tem. Hacker. Muito bem, então sigam o professor Maestro João Maurício Galindo nas redes sociais. Maestro, muito obrigado por vir. Foi um prazer inenarrável recebê-lo. Espero não ter falado demais. Não, foi maravilhoso. Se você gostou desse episódio, deixa um joinha, comenta aqui quais foram suas experiências com o maestro. Experiências boas, experiências não tão boas, experiências maravilhosas, dicas preciosas, grandes dicas que você recebeu do maestro. Deixa aqui embaixo nos comentários que a gente vai adorar ver. Se você tá no Spotify, dá 5 estrelas. Um abração e até mais. Tchau!